Às vezes, o silêncio é a resposta mais barulhenta que uma pessoa pode dar. Após 5 anos construindo uma vida, investindo sonhos e tempo em alguém que você acreditava ser seu porto seguro, ouvir que a relação não é tão séria é um golpe que altera o curso de uma existência. Esta não é apenas uma história sobre o fim de um relacionamento, mas sobre o momento exato em que uma mulher decide que não vai mais aceitar migalhas de afeto. É o relato de como uma saída silenciosa pode causar um barulho ensurdecedor na vida de quem ficou para trás, e como a verdadeira vingança não precisa de escândalos, apenas de uma ausência definitiva e de um sucesso inquestionável. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da chuva batendo contra a vidraça do nosso apartamento no Batel sempre teve um efeito calmante sobre mim. Naquela noite de terça-feira, o clima típico de Curitiba parecia emoldurar o que eu acreditava ser o início de um novo ciclo. O cheiro de café recém-passado se misturava ao aroma de alecrim do jantar que eu havia preparado com tanto esmero. Eram 5 anos, 1825 dias dividindo a mesma cama, os mesmos boletos, os mesmos planos de domingo e as mesmas piadas internas que ninguém mais entendia. Murilo estava sentado no sofá de couro legítimo, aquele que compramos juntos em uma promoção de queima de estoque no ano passado. Ele deslizava o polegar pela tela do celular, o rosto iluminado pelo brilho frio do aparelho, alheio ao esforço que eu fizera para deixar a mesa posta com as nossas melhores louças. Eu o observava da cozinha, sentindo um nó leve no estômago, uma mistura de ansiedade e esperança. Eu tinha 32 anos, ele 34. Construímos uma vida confortável, estável. Eu era arquiteta sênior em um escritório renomado e ele gerenciava uma corretora de investimentos que estava decolando. Murilo, a janta está pronta. Deixa esse celular um pouco, eu disse, tentando manter o tom leve, mas havia uma urgência na minha voz que eu não conseguia disfarçar. Ele suspirou, um som arrastado, que indicava cansaço ou talvez tédio. Já vou, Elara. Só estou terminando de responder um grupo aqui. O pessoal do futebol está decidindo o churrasco de sábado. Ele finalmente se levantou e caminhou até a mesa. Sentou-se e serviu-se do risoto de cogumelo sem olhar para mim. O silêncio que se seguiu não era aquele silêncio confortável de quem se conhece profundamente, mas um silêncio denso, carregado de coisas não ditas. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio que entrava pela fresta da janela. Murilo, eu estava pensando hoje. 5 anos é muito tempo, não acha? Comecei, mexendo na comida sem realmente ter fome. A gente já passou por tanta coisa. A mudança da sua mãe para o interior, a minha promoção, aquela viagem para Gramado onde a gente quase congelou. Ele soltou uma risadinha nasalada, ainda sem tirar os olhos do prato. Foi um tempo. Bom, o que tem isso? Eu acho que a gente está em uma fase de consolidação. Eu quero saber o que você pensa sobre o nosso próximo passo. Sabe, oficializar as coisas, casamento, talvez procurar uma casa com um jardim maior lá para os lados de Santa Felicidade. Eu quero construir algo mais sólido com você. O barulho do garfo batendo no prato de cerâmica soou como um tiro no apartamento silencioso. Murilo parou de mastigar. Ele lentamente levantou os olhos. E o que vi ali não foi carinho ou consideração, mas uma irritação genuína, quase como se eu o estivesse incomodando com uma pergunta absurda. Casamento? Ele soltou um riso seco, desprovido de qualquer humor. Tá de brincadeira, Elara. De onde você tirou isso agora? De onde eu tirei? Murilo, moramos juntos há 3 anos. Nossas vidas estão completamente entrelaçadas. Eu achei que era o caminho natural para a gente. Ele se inclinou para trás na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. A expressão dele se tornou dura, fria. Escuta aqui. A gente está bem do jeito que está. Por que estragar tudo com papelada e essa pressão de família tradicional? Eu nunca te prometi nada disso. Nunca prometeu? Senti meu rosto arder. No nosso 3º aniversário, você disse que se via envelhecendo do meu lado. Ano passado, quando planejamos trocar de carro,
Você falou em escolher um modelo que coubesse uma cadeirinha de bebê no futuro. Murilo se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão de madeira com um guincho estridente. Ele começou a andar de um lado para o outro, gesticulando com impaciência. Isso é papo de momentos, Elara. Não viaja. A gente se diverte, a gente mora junto, dividimos as contas, mas casar, ter algo sério nesse nível, você tá forçando a barra. Tá de brincadeira? Não somos tão sérios assim. O mundo pareceu girar mais devagar. Aquela frase ecoou na minha cabeça, batendo nas paredes do meu crânio como um martelo. Não somos tão sérios. 5 anos. Eu sacrifiquei oportunidades de trabalho em São Paulo para ficar com ele. Eu cuidei dele quando ele teve aquela crise de cálculo renal e passei noites em claro no hospital. Eu ajudei a reformar o escritório dele com o meu próprio dinheiro e conhecimento técnico. Para ele, tudo aquilo era apenas uma convivência casual prolongada. Não somos tão sérios? Perguntei, minha voz saindo num sussurro trêmulo. Não para esse nível de cobrança. Ele gritou, perdendo a paciência de vez. Se você quer contrato e aliança, procurou o cara errado. Eu gosto da minha liberdade. Gosto de saber que, se eu quiser sair por aquela porta amanhã, eu não devo nada a ninguém. Não estraga a noite com esse seu sentimentalismo barato. Eu olhei para ele e, pela primeira vez em meia década, eu vi um estranho. O homem à minha frente não era o meu parceiro. Era apenas alguém que estava ocupando o espaço ao meu lado enquanto fosse conveniente. A dor inicial, aquela pontada aguda no peito, começou a ser substituída por uma clareza fria e cortante. Uma calma sobrenatural tomou conta de mim. Entendi. Eu disse simplesmente. Murilo pareceu surpreso com a minha falta de reação emocional. Ele esperava choro, gritos, uma súplica. Que bom que entendeu. Agora vou terminar de ver o jogo no quarto. Perdi a fome. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Ouvi a porta do quarto bater. Fiquei ali, sentada à mesa posta, o risoto esfriando e o café agora amargo. Olhei para as minhas mãos e percebi que elas não estavam tremendo. Eu me levantei e comecei a limpar a mesa com movimentos mecânicos e precisos. Guardei as louças, lavei cada talher. Fui até o escritório, peguei uma caixa de papelão que estava guardada no armário e comecei a colocar meus pertences mais essenciais. Meus livros de arquitetura, meu notebook, meus documentos. Eu me movia como uma sombra, silenciosa e eficiente. Eu não precisava de muito. O apartamento estava no nome dele, mas tudo o que dava à alma, aquele lugar era meu. Abri o guarda-roupa no quarto de visitas, onde eu mantinha algumas malas extras. Em silêncio absoluto, comecei a dobrar minhas roupas. Cada peça que eu colocava na mala era um ano que eu deixava para trás. O Murilo continuava no quarto principal, provavelmente com os fones de ouvido, imerso em seu mundo de investimentos e futebol, certo de que eu estaria na cama mais tarde, aceitando suas migalhas como sempre fiz. Às 11 da noite, eu estava pronta. 3 malas grandes e o meu material de trabalho. Peguei um post-it amarelo de cima da minha mesa de desenho e uma caneta nanquim. Escrevi apenas 4 palavras. Deixei o bilhete preso na cafeteira, o lugar onde ele certamente olharia primeiro pela manhã. Peguei as chaves do meu carro, chamei o elevador e saí. Enquanto descia para a garagem, senti o peso do meu peito diminuir. Ele achava que não éramos sérios. Pois bem, ele estava prestes a descobrir o quão séria eu poderia ser quando decidia encerrar um capítulo. O pânico dele não começaria naquela noite. Começaria quando ele percebesse que o anúncio que eu estava prestes a fazer mudaria tudo o que ele pensava saber sobre nós. O asfalto molhado da Avenida Visconde de Guarapuava refletia as luzes avermelhadas dos semáforos como se a cidade estivesse sangrando. Eu dirigia meu SUV prata com uma calma que beirava de anestesia. O aquecedor do carro estava no máximo, mas eu ainda sentia um frio que vinha de dentro. Um gelo que se instalara na base da minha coluna no momento em que Murilo proferiu aquelas palavras. Não somos tão sérios. 5 anos resumidos a uma casualidade conveniente para ele. Estacionei em frente a um hotel boutique no centro cívico. Eu precisava de um lugar neutro, onde o cheiro do amaciante dele ou a
disposição dos nossos livros não me lembrassem da vida que eu acabara de encerrar. Enquanto fazia o check-in, a recepcionista, uma moça de traços poloneses chamada Irena, me olhou com uma simpatia discreta. Talvez ela visse o rastro de chuva e exaustão no meu rosto. Subi para o quarto, joguei as malas de qualquer jeito e me sentei na beira da cama. O silêncio do hotel era diferente do silêncio do nosso apartamento no Batel. Aqui, o silêncio era uma escolha, um recomeço. Lá, era uma negligência. Peguei meu celular e abri nossa conta conjunta no banco. Murilo sempre achou que eu era a pá artista e ele o gênio das finanças, mas ele esquecia que, como arquiteta, eu lidava com orçamentos milionários e logística complexa todos os dias. Eu não ia tirar um centavo que não fosse meu, mas eu ia retirar todo o suporte que o mantinha no topo. Na manhã seguinte, em Curitiba, o céu acordou com aquele tom de grafite pesado, prometendo mais garoa. No apartamento do Batel, o despertador de Murilo tocou às 7 horas, como sempre. Eu sabia exatamente como seria a rotina dele. Ele tatearia o lado vazio da cama, esperando encontrar meu corpo quente, e pensaria que eu já estava na cozinha preparando o suco verde que ele tanto gostava. Ele se levantou, caminhou descalço pelo piso de madeira fria e foi direto para a cozinha. O cheiro de café de ontem ainda pairava no ar, agora velho e rançoso. Ele viu a cafeteira limpa, mas desligada, e então ele viu o post-it amarelo. Entendi. Boa sorte, Murilo. Apenas isso. Nenhuma explicação, nenhum drama, nenhum pedido de desculpas por ter estragado a noite. Ele deve ter rido no início, pensando que eu tinha ido passar o dia na casa da minha irmã em Santa Felicidade para esfriar a cabeça. Ele provavelmente pensou, logo ela volta. Ela não vive sem esse conforto. Mas o pânico não começou com o bilhete. O pânico começou 2 horas depois, quando Murilo chegou na corretora. Ele estava em uma reunião com 2 de seus maiores clientes, o Dr. Arnaldo e o engenheiro Thales, quando o celular dele começou a vibrar incessantemente sobre a mesa de vidro. Eram mensagens no grupo de WhatsApp que ele dividia com os amigos de infância, o Clube do Churrasco. Murilo ignorou as primeiras 10 notificações, mas quando Thales, que estava na reunião com ele, olhou para o próprio celular e franziu o senho, o clima mudou. Thales olhou para Murilo com uma mistura de choque e confusão. Murilo, cara, você viu o que a Elara postou? Thales interrompeu a explicação sobre fundos imobiliários. O que foi agora? Alguma foto de indireta no Instagram? Murilo desdenhou, tentando manter a pose de homem de negócios focado. Não, cara, não é foto. É um anúncio oficial. Saiu no portal de notícias da Associação de Arquitetos e no LinkedIn dela também. Murilo pegou o celular, as mãos subitamente úmidas. Ele abriu o link que os amigos haviam enviado em massa. O título da notícia era claro e profissional, mas para ele soou como um tiro. Elara Bittencourt assume diretoria de projeto em Dubai e anuncia encerramento de atividades e venda de ativos em Curitiba. Abaixo do título, o texto detalhava que eu havia aceitado uma proposta que vinha sendo negociada há 6 meses. Uma proposta que eu quase recusei por causa dele. O anúncio dizia que eu estava me mudando em 48 horas e que todas as minhas cotas na sociedade que eu tinha com Murilo em uma holding imobiliária estavam sendo postas à venda imediatamente para um grupo de investidores. Rival. O rosto de Murilo perdeu a cor. O sangue parecia ter fugido para os pés. Aquela holding era o que garantia a alavancagem financeira da corretora dele. Sem as minhas garantias técnicas e o meu capital, ele ficaria exposto. Mas não era só isso. O anúncio incluía uma nota pessoal no final do meu perfil, iniciando uma nova fase de vida, priorizando parcerias que compreendam o valor do compromisso e da seriedade. Os amigos no grupo não perdoaram. Ué, Murilo, ela vai para Dubai e você fica aqui na garoa? Que história é essa de vender as cotas pros caras da Prime? Você tá quebrado, bicho. Achei que vocês iam casar. Ela colocou até o apartamento à venda no site da imobiliária. Sim, eu tinha colocado a minha parte do apartamento à venda. Como o imóvel estava no nome dos dois, e eu tinha uma procuração para assuntos administrativos que ele mesmo assinou para facilitar as reformas.
Eu dei entrada no distrato de condomínio e na partilha. Murilo saiu da reunião sem pedir licença. Ele correu para o estacionamento, o coração martelando contra as costelas. Ele tentou me ligar. 1, 2, 10 vezes. O número chamado não está disponível ou se encontra fora da área de cobertura. Ele dirigiu de volta para o batel como um louco, ignorando radares. Ele precisava me encontrar. Precisava dizer que tinha sido um mal-entendido, que ele estava apenas estressado. Quando ele abriu a porta do apartamento, o silêncio o atingiu como um soco. Ele correu para o closet. Metade das prateleiras estava vazia. O cheiro do meu perfume, aquele de sândalo e jasmim que ele dizia adorar, ainda estava lá, mas as roupas, os sapatos, as joias, tudo havia sumido. Ele se sentou no chão do closet, rodeado pelo vazio. Foi então que ele viu, no fundo da prateleira de cima, a caixa de veludo azul que ele nunca tinha aberto. Dentro, havia um par de alianças que eu mesma tinha mandado desenhar há 1 ano, esperando o momento certo. Junto delas, um comprovante de reserva para uma viagem à Itália que eu pagaria como surpresa para o aniversário dele. O telefone dele tocou novamente. Era Breno, seu melhor amigo e sócio minoritário. Murilo, onde você está? Os advogados da Elara acabaram de chegar aqui no escritório com uma notificação de retirada de sociedade e um bloqueio preventivo das contas vinculadas. Cara, ela tá tirando tudo. O que você fez com essa mulher? Murilo não conseguia responder. Ele olhava para as alianças e para o vazio do quarto. A realidade estava começando a se infiltrar. Eu não era apenas a namorada que morava com ele. Eu era a estrutura, o plano de fundo, o suporte financeiro e emocional. E eu tinha levado tudo isso comigo em uma única noite. Ele sentiu um nó na garganta, uma náusea crescente. Ele sempre se orgulhou de ser o homem que não devia nada a ninguém. Agora, ele percebia que devia tudo a uma mulher que ele acabara de expulsar de sua vida por puro egoísmo. E o pior, o mundo inteiro estava assistindo à sua queda em tempo real através daquele anúncio sensacionalista que os amigos não paravam de compartilhar. Eu, do outro lado da cidade, observava o movimento de Curitiba da sacada do hotel. O meu passaporte estava sobre a mesa, junto com o contrato assinado para Dubai. Eu sentia uma dor aguda. Sim, mas era a dor de um membro amputado que já estava gangrenado. Eu estava livre. E a vingança não era o dinheiro ou o sucesso profissional. A vingança era deixá-lo exatamente como ele queria ser, livre de qualquer compromisso sério, mas completamente sozinho no vazio que ele mesmo criou. O escritório da corretora de Murilo, no coração do batel, nunca pareceu tão sufocante. O ar-condicionado, que ele sempre mantinha em 18 graus, agora parecia soprar um vento quente e carregado. Murilo estava sentado atrás de sua mesa de carvalho, as mãos enterradas nos cabelos. O telefone não parava de tocar. Não eram apenas os amigos do Clube do Churrasco, com suas piadas ácidas e perguntas invasivas. Eram os investidores. A notícia que eu havia espalhado de forma tão cirúrgica e profissional no LinkedIn e nos portais de arquitetura de Curitiba tinha agido como um vírus. No mundo dos negócios de alto padrão, a percepção de estabilidade é tudo. E a imagem de Murilo estava intrinsecamente ligada à minha. Ele era o tubarão dos investimentos. Mas todos sabiam que era a minha visão estética e os meus contatos com as grandes construtoras que traziam os projetos exclusivos para a mesa dele. Ao anunciar que eu estava retirando minhas cotas e vendendo minha parte para o Grupo Vanhagem, os maiores rivais de Murilo, eu não estava apenas saindo de casa. Eu estava puxando o tapete de uma estrutura que ele acreditava ser inabalável. O pânico dele, que começou com o bilhete, agora era uma convulsão social. Ele abriu o grupo de WhatsApp novamente. A última mensagem era de Ricardo, um dos seus maiores clientes. Murilo, viu o anúncio da Elara. Se ela está saindo da holding e vendendo para os Vanhagem, meu contrato de exclusividade perde o sentido. Meu advogado vai entrar em contato para revermos a cláusula de desempenho. Boa sorte com a liberdade. Aí, cara. Murilo sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Ele pegou as chaves do carro e saiu da sala sem falar com a secretária, que o olhava com uma expressão de pena que o irritava profundamente.
Ele precisava me encontrar. Ele achava que eu estava em algum lugar da cidade, escondida, esperando que ele implorasse. Ele ainda não tinha entendido que, para mim, o tempo de implorar ou de esperar tinha acabado no momento em que ele disse: "Não somos tão sérios." Enquanto isso, eu estava no aeroporto internacional Afonso Pena. O som ambiente do aeroporto sempre me fascinou. O anúncio dos voos, o rodar das malas, o burburinho de pessoas indo e vindo. Sentei-me em um café na área de embarque, segurando uma xícara de chocolate quente. O cheiro doce e reconfortante era o contraste perfeito para a frieza dos meus atos nas últimas 12 horas. Eu me sentia leve. Não era a leveza da alegria, mas a leveza de quem soltou uma âncora pesada em alto mar. Meu celular vibrou. O nome dele brilhava na tela. Murilo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele tentou de novo e de novo. Na quinta tentativa, eu atendi. Eu queria ouvir a voz dele uma última vez. Não por saudade, mas para confirmar que a versão dele que eu amava era uma construção da minha própria carência. Elara, onde você está? Que loucura é essa que você postou? Você tem noção do estrago que está fazendo? A voz dele estava alta, trêmula, desprovida daquela arrogância habitual. Olá, Murilo. O estrago, como você diz, é apenas o resultado de uma transição profissional. Eu aceitei a diretoria em Dubai. Você sabia que eu tinha essa proposta há meses. Eu só estava esperando um motivo para ficar. E ontem você me deu todos os motivos para ir, respondi, minha voz soando tão estável quanto o concreto das torres que eu projetava. Mas vender para os Van Hagen, você sabe que eles querem me derrubar. Você está sendo vingativa, Elara. Isso não combina com você. E esse anúncio, todo mundo está comentando. Meus amigos, meus clientes, você me expôs ao ridículo. Eu soltei um riso curto, sentindo o gosto amargo do chocolate nos lábios. Eu não te expus, Murilo. Eu apenas anunciei a minha saída. Se a sua reputação é tão frágil que depende da minha presença silenciosa ao seu lado, talvez você nunca tenha sido o homem de negócios que diz ser. E sobre ser sério, bem, você disse que não éramos. Então, como uma mulher solteira e independente, eu tenho todo o direito de vender meus ativos para quem pagar melhor. Os Van Hagen pagaram à vista. Elara, volta para casa. Vamos conversar. Eu estava estressado ontem. A gente pode ver essa história da aliança. Eu vi a caixa no closet. A gente pode viajar para a Itália. Como você queria. Eu faço o que você quiser, mas não me deixa nesse buraco. Eu fechei os olhos por um segundo, ouvindo o desespero dele. Era tarde demais. O amor que eu sentia tinha sido incinerado por aquelas palavras brutais na noite anterior. O que restava eram cinzas. E cinzas não se tornam fogo novamente. Você não quer a mim, Murilo. Você quer a estabilidade que eu te dava. Você quer a arquiteta premiada para exibir nos jantares e a mulher que cuida da sua vida para você focar no seu ego. Mas eu cansei de ser o alicerce de um prédio que não me pertence. O bilhete na cafeteira foi o meu último ato de cuidado. A partir de agora, você é o único responsável pela sua liberdade. Você não pode fazer isso. Ele gritou, mas a voz dele falhou no final. Eu já fiz. Meu voo sai em 1 hora. O advogado vai cuidar da venda do apartamento e da dissolução da holding. Não. Me procure mais. Ah, e Murilo? Boa sorte com o churrasco de sábado. Espero que seus amigos sejam tão sérios com você quanto você foi comigo. Desliguei. Bloqueei o número. Senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo, seguida por uma paz profunda. Olhei para o painel de voos. Embarque próximo. Dubai. Peguei minha bolsa de mão, ajeitei o casaco de lã e caminhei em direção ao portão de embarque. Enquanto passava pelo free shop, vi meu reflexo em um dos espelhos grandes. Meus olhos, antes cansados e opacos pela rotina de uma relação sem futuro, agora brilhavam com uma determinação feroz. A vingança não era ver o Murilo na miséria, embora a perda financeira e social fosse ser um golpe duro para o ego dele. A verdadeira vingança era o fato de que eu estava levando comigo tudo o que ele mais precisava. A minha essência, o meu talento e a minha vida. Ele ficaria com o apartamento vazio, com as garrafas de vinho caras que eu escolhi e com a liberdade que ele tanto clamava.
mas que agora pesaria sobre seus ombros como uma sentença de solidão. Enquanto o avião ganhava velocidade na pista do Afonso Pena, eu olhei pela janela. As luzes de Curitiba iam se tornando pequenos pontos de luz sob a chuva fina. Eu estava deixando para trás 5 anos de ilusão para construir algo real. Em Dubai, o sol seria forte, a arquitetura seria desafiadora e, pela primeira vez em muito tempo, eu seria a única dona da minha história. O pânico do Murilo era apenas o começo do seu aprendizado. O meu aprendizado, no entanto, já estava completo. Nunca mais eu permitiria que alguém chamasse de brincadeira o que eu tratava com a maior seriedade do mundo, o meu próprio coração. As 14 horas de voo entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos foram um purgatório necessário. No casulo da classe executiva, cercada pelo luxo impessoal e pelo zumbido constante das turbinas, eu tive tempo para processar o luto da vida que deixei para trás. Não era o luto pela perda do Murilo, mas o luto pela mulher que eu fui ao lado dele, uma versão diminuída de mim mesma, que pedia permissão para sonhar e que aceitava o segundo plano em troca de uma estabilidade que, no fim, era apenas uma ilusão financiada pelo meu próprio esforço. Quando as portas do Boeing 777 se abriram no Aeroporto Internacional de Dubai, o choque térmico foi a primeira confirmação de que eu estava em outro mundo. O ar-condicionado gélido da cabine foi substituído por um bafo de ar quente e úmido, mesmo sendo madrugada. O cheiro de Dubai é único, uma mistura de incenso de oud, combustível de aviação e aquele aroma metálico de construção civil que nunca para. Enquanto eu caminhava pelo mármore polido do Terminal 3, sentia meus pés mais firmes a cada passo. Um motorista particular, segurando uma placa com o meu nome, Elara Bittencourt, me aguardava. Ele me conduziu a um sedã de luxo preto. O interior cheirava a couro novo e sândalo. Enquanto atravessávamos a Sheikh Zayed Road, eu observava os arranha-céus que pareciam feitos de luz e ambição. O Burj Khalifa se erguia à distância como uma agulha de prata furando o céu escuro. Ali, ninguém sabia quem era o Murilo. Ali, eu não era a namorada de 5 anos. Eu era a arquiteta sênior contratada para liderar a nova ala do complexo portuário de Jebel Ali. Fui instalada temporariamente em um apartamento no 45º andar na Dubai Marina. A vista para o canal artificial, com seus iates multimilionários e luzes refletidas na água mansa, era o oposto do cinza melancólico do batel. Sentei-me no sofá de linho cru e, finalmente, permiti-me ligar o celular secundário, aquele que eu usava apenas para assuntos profissionais. As notificações não paravam. Entre e-mails de trabalho e mensagens de novos colegas, vi um e-mail de Breno, o sócio de Murilo. O assunto era, pelo amor de Deus. Elara. Abri o e-mail, sentindo uma pontada de satisfação fria. Elara, eu sei que você está com raiva, mas o que você fez foi um massacre. O grupo Van Hagen já enviou os peritos para avaliar a holding. Eles estão sendo agressivos. O Murilo está descontrolado. Ele não apareceu no escritório hoje. E os investidores da Prime estão ameaçando retirar todo o capital da corretora porque o nome dele está sendo ridicularizado nos grupos de networking. Os prints da sua postagem e do seu anúncio de venda circularam até nos fóruns de economia. Ele está dizendo que você planejou isso para destruí-lo. Por favor, me dê um sinal. Podemos renegociar essa venda? Eu digitei a resposta com os dedos ágeis, sem hesitação. Breno, não é pessoal com você, mas é estritamente profissional para mim. Eu não planejei destruir ninguém. Eu planejei a minha carreira. Se o Murilo se sente destruído pela minha ausência, ele deveria ter considerado isso antes de dizer que a nossa relação era apenas uma convivência sem seriedade. Os Van Hagen fizeram a melhor oferta. O negócio está fechado legalmente. Boa sorte com a corretora. Enviei o e-mail e bloqueei o remetente. O pânico dele não era mais meu problema. No dia seguinte, tive minha primeira reunião presencial na sede da incorporadora. O escritório ficava em um prédio todo envidraçado com vista para o Golfo Pérsico. Fui recebida por Zain Al-Farsi, o diretor de operações. Ele era um homem de cerca de 45 anos,
de gestos precisos e um olhar que transmitia um respeito imediato. Seja bem-vinda, arquiteta Bittencourt, disse Zane, em um inglês impecável com um leve sotaque árabe. Acompanhamos seu trabalho na revitalização do Centro Histórico de Curitiba e na holding de investimentos imobiliários. Sua visão técnica para a alavancagem de ativos é exatamente o que precisamos aqui. Obrigada, Zane. Estou pronta para começar. Quero focar 100% neste projeto, respondi, apertando a mão dele. Soubemos que sua vinda foi rápida. Alguns rumores no mercado brasileiro dizem que você deixou grandes parceiros para trás. Ele comentou com uma curiosidade elegante, enquanto me servia um café árabe perfumado com cardamomo. Eu não deixei parceiros, Zane. Eu deixei um peso morto. Para construir algo grandioso, o solo precisa estar limpo de fundações instáveis. Zane sorriu, parecendo satisfeito com a resposta. Gosto da sua clareza. Aqui em Dubai, nós valorizamos a seriedade acima de tudo. Se você diz que o solo está pronto, eu confio. Enquanto a reunião prosseguia e eu mergulhava em plantas baixas e cálculos estruturais de um projeto de 2 bilhões de dólares. Em Curitiba, a temperatura caía para 4 graus. Imaginei o Murilo no nosso, agora dele, apartamento vazio. Imaginei-o tentando explicar para os amigos no churrasco de sábado por que a mulher que ele chamava de não tão séria tinha o poder de retirar o oxigênio financeiro dele. Eu sabia, através de uma amiga em comum, a Lívia, que o sábado tinha sido um desastre para ele. Murilo tentou manter as aparências. Comprou carnes nobres no mercado municipal, abriu vinhos que eu tinha guardado para ocasiões especiais e convidou a elite dos corretores de Curitiba. Ele queria mostrar que estava por cima, que a minha partida era um alívio. Ele estava patético, Zelara. Lívia me contou, em um áudio de 5 minutos que ouvi, enquanto caminhava pela praia de Jumeira ao pôr do sol. Ele bebeu demais. Ficava repetindo que você era louca e vingativa. Mas o clima pesou quando o Thales perguntou como ele ia pagar a parcela do financiamento da sede nova, agora que você bloqueou as contas da holding. O Murilo começou a gritar. Disse que não precisava de você para nada. Mas quando o pessoal viu que os Van Hagen postaram uma foto comemorando a nova aquisição estratégica, citando o seu nome, metade das pessoas foi embora. Ninguém quer estar perto de quem está perdendo prestígio. Ele terminou a noite sentado sozinho na churrasqueira, falando com as paredes. Ouvir aquilo não me deu a alegria que eu achei que daria. Deu-me algo melhor: indiferença. A vingança estava sendo servida pela própria realidade que ele mesmo ignorou por 5 anos. Ele achava que eu era apenas um acessório na vida dele, um móvel bonito que ele podia trocar ou ignorar. Agora, ele descobria que eu era a estrutura de sustentação, e quando você remove a sustentação, o teto desaba. Não por maldade da viga, mas por física básica. Eu desliguei o áudio e olhei para o mar. O sol escondia atrás do horizonte, pintando o céu de laranja e violeta. Eu tinha um jantar com a equipe de engenharia e depois precisava revisar o orçamento de materiais para a manhã seguinte. Minha vida em Dubai estava apenas começando e a seriedade com que eu estava sendo tratada ali era o bálsamo que curava as feridas deixadas por aquele grito no jantar em Curitiba. Murilo ainda tentaria me alcançar. Eu conhecia o ego dele. Ele não aceitaria a derrota tão facilmente. Ele acharia um jeito de tentar me ferir de volta ou de me atrair para um diálogo. Mas o que ele não entendia é que, daqui de cima, do quartil ao quinto andar de uma vida nova, ele parecia cada vez menor, tão pequeno que, em breve, eu nem precisaria mais me esforçar para não enxergá-lo. O canteiro de obras em Jebel Ali era uma sinfonia de caos controlado. O som das bate-estacas contra o solo arenoso, o grito dos guindastes e o vai-vem de centenas de operários em seus coletes refletivos criavam uma atmosfera de urgência que eu adorava. Eu estava lá, com meu capacete branco e botas de proteção, observando o sol de Dubai subir como uma moeda de ouro incandescente no horizonte. O calor já começava a cobrar seu preço e o suor escorria pela minha nuca, mas eu nunca me senti tão viva. Eu estava liderando uma equipe de engenheiros de 6 nacionalidades diferentes. O desafio era monumental.
O solo naquela região era traiçoeiro, uma mistura de areia instável e bolsões de água salobra. Se o cálculo estrutural falhasse, o prédio não apenas racharia, ele afundaria no deserto. Era uma metáfora perfeita para a minha vida com o Murilo. Por 5 anos, eu tentei construir um arranha-céu de sonhos sobre o solo movediço do ego dele. Agora, eu estava aprendendo a estabilizar as coisas com aço, concreto e, acima de tudo, verdade. Enquanto eu revisava as plantas na sala técnica climatizada do canteiro, meu tablet apitou. Era uma notificação do meu advogado no Brasil, o Dr. Renato. Ele estava cuidando dos detalhes da venda da minha parte na holding para os Van Hagen. Elara, você tem 1 minuto? A voz do Dr. Renato soou firme quando atendi. Claro, Renato. Algum problema com os Van Hagen? Com eles não. Eles estão rindo à toa. Já assumiram a cadeira no conselho e estão bloqueando todas as decisões unilaterais que o Murilo tentou tomar esta semana. Mas, durante a auditoria para a transferência definitiva das cotas, descobrimos algo. Algo que você precisa saber. Senti um calafrio, apesar dos 40 graus lá fora. O que foi? Murilo vinha usando o seu nome como avalista em empréstimos pessoais de alto risco nos últimos 2 anos. Ele aproveitou aquela procuração plena que você assinou para a reforma do escritório dele. Ele contraiu uma dívida de quase 2 milhões de reais em seu nome, Elara. E o pior, ele usou o apartamento do Batel como garantia secundária, sem te avisar. O ar pareceu faltar nos meus pulmões. O nó que eu achei que tinha desatado voltou com força total. Não era apenas falta de seriedade. Era má-fé. Era traição financeira. Ele não apenas não queria casar comigo. Ele estava me usando como um escudo humano para as suas apostas arriscadas no mercado financeiro. Se eu não tivesse saído quando saí, se eu não tivesse vendido as minhas cotas agora, eu seria arrastada para o buraco junto com ele em poucos meses. Ele sabia que a casa ia cair, Renato? Perguntei, a voz saindo fria como o gelo. Ele esperava que um dos fundos dele desse retorno antes de você descobrir. Mas com a sua saída e o anúncio em Dubai, os bancos entraram em alerta. Eles pediram a antecipação das garantias. Murilo está encurralado. Ele não tem liquidez para cobrir isso sem vender a parte dele na corretora. Pois deixe que ele venda. Eu disse, sentindo uma raiva transformadora. Renato, quero que você anexe essas descobertas ao processo de dissolução. Não quero apenas sair. Quero que cada centavo que ele usou do meu crédito seja descontado da parte dele na venda do apartamento. Eu não vou pagar pelas dívidas de jogo de um homem que me chamou de brincadeira. Desliguei o telefone e olhei para o mapa de tensões do prédio na minha frente. Por um momento, a imagem do Murilo choramingando no telefone no capítulo anterior me pareceu ainda mais desprezível. Ele não estava desesperado porque me amava. Ele estava desesperado porque sua fiadora de luxo tinha pegado um avião para o outro lado do mundo. Naquela noite, fui jantar no DFC, o centro financeiro de Dubai. O ambiente era cosmopolita, cheio de homens e mulheres de negócios que falavam em bilhões, com a mesma naturalidade com que pediam um café. Eu estava sentada com Zain Al-Farsi e alguns investidores locais. Você parece distraída, Elara, observou Zain, cortando delicadamente seu cordeiro. Problemas com as fundações? Descobri que algumas fundações antigas eram muito mais podres do que eu imaginava, Zain, respondi, tomando um gole de água com gás. Mas já providenciei a limpeza. Em arquitetura, como na vida, às vezes você precisa demolir tudo até chegar na rocha firme. Zain assentiu, me observando com uma admiração que não era apenas profissional. Havia um respeito ali que eu nunca recebi do Murilo. O mercado em Curitiba está agitado com as notícias sobre sua antiga sociedade. Dizem que seu ex-parceiro está tentando contestar a venda judicialmente. Ele alega danos morais pela forma como você anunciou sua partida. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele pode alegar o que quiser. O Dr. Renato já tem as provas das dívidas que ele contraiu no meu nome. Se ele quer levar isso para o tribunal, ele vai sair de lá não apenas solteiro, mas insolvente. Eu não sou mais a mulher que aceita migalhas de atenção enquanto paga as contas. O jantar continuou, e eu recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era o Murilo,
usando o celular de outra pessoa. Elara, eu imploro, retire a queixa sobre os empréstimos. Os Van Hagen estão usando isso para forçar a minha saída da corretora por justa causa ética. Se você fizer isso, eu perco tudo. Minha carreira acaba aqui. Eu te amo, por favor. Lembre dos nossos 5 anos. Eu estava apenas com medo de casar, não sou um criminoso. Eu li a mensagem e senti uma náusea profunda. Ele ainda tentava usar o amor como moeda de troca para encobrir um crime financeiro. Digitei a resposta sem piscar. Você disse que não éramos tão sérios, Murilo. Pois bem, um processo judicial por fraude é a coisa mais séria que você vai enfrentar na vida. Não me procure mais. De agora em diante, fale apenas com os meus advogados. E sobre os seus 5 anos, eles acabaram de ser quitados com os juros da dívida que você me deixou. Adeus. Bloqueei o novo número. Naquela noite, não consegui dormir de imediato. Fiquei na sacada do meu apartamento na marina, ouvindo o som distante dos motores dos iates. O vento do deserto soprava, trazendo um pouco de areia que brilhava sob os refletores. Eu estava em Dubai, no topo da minha carreira, enfrentando o maior desafio técnico da minha vida. E, curiosamente, a dor que eu sentia pelo Murilo tinha sido substituída por uma clareza absoluta. Ele achava que eu era frágil. Ele achava que o meu silêncio era submissão. Ele estava prestes a descobrir que uma arquiteta sabe exatamente onde bater para derrubar uma parede condenada. E o prédio dele estava ruindo, andar por andar, enquanto eu começava a projetar o meu primeiro arranha-céu em solo firme. Em Curitiba, a geada cobria os parques. No Batel, o apartamento que um dia foi o nosso lar agora era um campo de batalha jurídico. Murilo estava descobrindo que a liberdade que ele tanto queria tinha um custo que ele não podia pagar. A vingança não era o que eu estava fazendo com ele. A vingança era o que ele estava sendo obrigado a enfrentar sem ter a mim para segurar sua mão. O sol de Dubai não tem piedade. Às 10 da manhã, a luz reflete nos prédios de vidro com uma intensidade que obriga qualquer um a usar óculos escuros de alta proteção. Eu estava no topo da estrutura de aço da nova ala portuária, sentindo o vento quente vindo do Golfo que agitava o meu colete de segurança. O som das máquinas lá embaixo era um lembrete constante de que, enquanto a vida de alguém desmoronava em Curitiba, um império estava sendo erguido aqui pelas minhas mãos. Eu segurava o tablet, revisando os ajustes finais na fundação. A seriedade que Murilo tanto desdenhou era agora a minha maior moeda de troca. Meu celular pessoal, que eu mantinha em modo silencioso a maior parte do tempo, vibrou com uma notificação de um aplicativo de notícias de Curitiba. A manchete me fez parar por um instante, o coração dando uma batida errática antes de se acalmar. Crise na corretora Bittencourt, em associados. Sócios minoritários pedem dissolução após escândalo de má conduta financeira. Eu não senti pena. Senti o peso de uma justiça que demorou 5 anos para se manifestar. Desci da estrutura e fui para o container climatizado que servia de escritório de campo. O cheiro de café árabe e o barulho do ar-condicionado central me acolheram. Abri o WhatsApp e vi que o grupo Clube do Churrasco estava em chamas. Eu nunca saí do grupo. Eu apenas o silenciei. Eu queria que eles vissem o meu sucesso, enquanto eu assistia de camarote à queda do macho alfa da turma. A mensagem que disparou o pânico final no grupo não foi minha, mas do Thales, o engenheiro que antes era o braço direito do Murilo nas rodadas de negócios. Thales: gente, vocês viram o edital que saiu hoje no Diário Oficial? O apartamento do Batel vai a leilão judicial em 30 dias. O Murilo não conseguiu cobrir o rombo que fez no nome da Elara, e o banco não aceitou renegociar. Ele está sendo despejado. O silêncio que se seguiu no grupo por alguns minutos foi ensurdecedor. Depois, a enxurrada de comentários. Breno, eu avisei. Tentei falar com ele 1000 vezes, mas ele se trancou naquele apartamento com 2 garrafas de uísque e não atende ninguém. A corretora já era. Klaus Van Hagen comprou a carteira de clientes por uma miséria. O Murilo assinou tudo. Ontem, chorando como uma criança. Ricardo, que loucura! A Elara era o cérebro daquela operação toda.
O cara achou que era o dono do mundo e agora não tem nem onde morar. Alguém falou com ele? Eu fechei o aplicativo. O anúncio que o Murilo tanto temia, o de que ele era uma fraude, agora era público e oficial. Ele não era apenas o ex-namorado que não queria casar. Ele era o investidor que faliu por causa do próprio ego. Meu advogado, o doutor Renato, me ligou logo em seguida. A voz dele estava calma, quase triunfante. Elara, temos a assinatura final do juiz. Como o Murilo usou seu nome indevidamente, conseguimos reverter todo o lucro da venda da holding dos Van Hagen para uma conta blindada. Você não apenas limpou seu nome, como a indenização por danos morais e materiais que ele terá que pagar, vai consumir o que sobrou da venda da corretora dele. Ele está saindo dessa história com uma mão na frente e outra atrás. E o apartamento, Renato? Perguntei, olhando pela janela para o horizonte de Dubai. Os Van Hagen compraram a dívida com o banco. Eles vão transformar o lugar em um escritório de luxo para a nova sede deles. O Murilo tem até sexta-feira para retirar o que restou das coisas dele. Ele tentou ligar para o meu escritório, pedindo o seu endereço em Dubai. Ele disse que precisa te ver olho no olho para pedir perdão. Eu respirei fundo, sentindo o ar frio do escritório de campo. Diga a ele que Dubai é muito grande, mas não há espaço aqui para quem não sabe o significado da palavra compromisso. Se ele quiser me ver, olho no olho, que olhe para as plantas dos prédios que estou construindo. É o único lugar onde o meu nome ainda será visto com respeito. Naquela tarde, recebi uma mensagem da Dona Valéria, a mãe do Murilo. Ela era uma mulher doce, de quem eu sempre gostei, mas que vivia sob a sombra da arrogância do filho. Elara, minha querida, eu não sei o que dizer. O Murilo me contou o que aconteceu, ou pelo menos a versão dele. Eu vi as notícias. Ele está em um estado deplorável. Ele me disse que você armou para ele, mas eu te conheço. Eu sei que você aguentou muito. Eu só queria te pedir que, se puder, não deixe que ele vá. Preso? Ele é um tolo, mas é meu filho. Senti uma pontada de tristeza pela Dona Valéria. Dona Valéria, respondi por áudio. Eu não armei nada. Eu apenas parei de carregar o Murilo nas costas. A lei está apenas fazendo o que ele deveria ter feito anos atrás. Assumir a responsabilidade pelas suas ações. Eu não desejo que ele vá preso, mas eu também não vou mais salvá-lo. Ele teve 5 anos para ser um homem sério. Ele escolheu ser uma brincadeira. Sinto muito. O capítulo final da nossa história de amor estava sendo escrito com a tinta fria dos processos judiciais e o silêncio de um aeroporto internacional. Eu estava vivendo uma vida que ele nunca imaginou que eu seria capaz de construir sem ele. Em Curitiba, a geada de julho estava sendo a mais rigorosa dos últimos anos. Imaginei Murilo empacotando as poucas roupas que sobraram no closet vazio, ouvindo o eco das suas próprias palavras. Não somos tão sérios. Ironia do destino. O fim de tudo foi a coisa mais séria que já aconteceu com ele. Naquela noite, fui convidada para um evento de gala no Burj Al Arab. O código de vestimenta era formal. Escolhi um vestido de seda azul profundo, da cor do Mar do Golfo, e usei apenas um par de brincos de safira que eu mesma comprei com meu primeiro bônus em Dubai. Enquanto eu caminhava pelo tapete, vermelho, cercada por arquitetos de renome mundial e investidores que realmente sabiam o valor de uma palavra empenhada, percebi que o pânico do Murilo não me alimentava mais. Eu não precisava mais da vingança para me sentir completa. O sucesso, a paz e a liberdade de acordar em um lugar onde eu era respeitada pelo meu talento e não pela minha utilidade financeira eram a maior reparação que eu poderia receber. Entretanto, o destino ainda tinha um último encontro reservado para nós, um que fecharia o ciclo de vez e mostraria quem, de fato, tinha ficado com a última palavra. O anúncio final de que a brincadeira tinha acabado de forma definitiva para Murilo estava prestes a ser feito em rede nacional, e eu seria a protagonista, mas não da forma que ele esperava. 1 ano se passou desde que o som dos pneus do meu SUV rasgou o asfalto molhado de Curitiba em direção ao aeroporto. 12 meses, 365 dias, em que cada amanhecer no deserto serviu para cauterizar as feridas abertas por 5 anos de uma entrega unilateral.
Hoje, o sol de Dubai não arde mais na minha pele. Ele me ilumina. Estou parada no terraço da torre principal do complexo portuário de Jebel Ali, o projeto que agora é conhecido mundialmente como a Joia do Golfo. O vento do entardecer sopra suave, trazendo o cheiro do salitre e o burburinho de uma cidade que nunca dorme e nunca duvida de sua própria grandeza. Ao meu lado, Zain Al-Farsi observa o horizonte. Ele não é apenas meu sócio agora, mas um amigo que me ensinou que o respeito é a fundação de qualquer estrutura duradoura. Você conseguiu, Elara, ele diz, sua voz calma e grave, carregada de uma sinceridade que eu levei anos para encontrar em um homem. Amanhã, a inauguração será transmitida para mais de 50 países. Você não é mais apenas uma arquiteta talentosa do Brasil. Você é a mente que redesenhou a logística do Oriente Médio. Eu sorrio, sentindo o peso da medalha de mérito arquitetônico que recebi na noite anterior. O metal dourado é frio contra a minha pele, mas o sentimento que ele evoca é de um calor profundo. Sabe, Zain, houve um tempo em que eu achava que o meu valor era definido pelo compromisso de outra pessoa comigo. Hoje, eu entendo que a seriedade que eu buscava nos outros era, na verdade, a seriedade que eu precisava ter comigo mesma. Enquanto a noite cai e as luzes de LED da torre começam a pulsar em tons de azul e dourado, meu pensamento voa, inevitavelmente, para o outro lado do oceano. Em Curitiba, devem ser 9 da manhã. Imagino a cidade acordando sob a névoa fria, as pessoas caminhando apressadas pela rua 15 de novembro. Recebi o relatório final do Dr. Renato nesta manhã via e-mail. A partilha acabou. A justiça, lenta mas implacável como a erosão de uma rocha, finalmente terminou de esculpir o destino de Murilo. O apartamento do Batel foi arrematado pelos Van Hagen. Murilo foi forçado a se mudar para um pequeno estúdio de 30 metros quadrados no bairro Portão, um lugar que ele costumava desprezar nos seus tempos de grande investidor. A corretora dele foi absorvida. O nome dele foi manchado nos registros do Banco Central, e a maioria dos amigos do Clube do Churrasco desapareceu assim que o prestígio e o uísque caro acabaram. Soube que ele agora trabalha como consultor autônomo, tentando reconstruir a vida a partir das cinzas do seu próprio ego. O pânico dele deu lugar a uma melancolia crônica. Ele tentou me enviar uma última carta, escrita à mão, que o Dr. Renato digitalizou e me enviou apenas para registro. Eu a li enquanto tomava meu café da manhã. Nela, Murilo não falava mais em brincadeira. Ele usava palavras como vazio, arrependimento e perda. Ele escreveu que cada vez que vê uma notícia sobre o sucesso de Dubai, ele sente um aperto no peito, percebendo que ele teve a mulher que construiu aquilo tudo e a deixou escapar por medo de um papel assinado. Eu não senti o prazer da vingança ao ler. Aquelas linhas, senti algo muito mais poderoso: a libertação. A vingança é um fogo que precisa ser alimentado pela raiva. A superação é uma luz que brilha por conta própria. Eu não precisava que o Murilo sofresse para que eu fosse feliz. O sofrimento dele era apenas a consequência natural de alguém que escolheu viver na superfície enquanto eu mergulhava fundo. Naquela noite, a inauguração foi um espetáculo de luzes e sons. Eu estava no palco, diante de câmeras de TV e autoridades mundiais. Quando o mestre de cerimônias anunciou meu nome, eu caminhei com uma confiança que não era forjada. Eu olhei para a câmera principal, sabendo que, em algum lugar do Brasil, em uma tela de celular ou em uma TV de lanchonete, Murilo poderia estar assistindo. Eu não dediquei o prêmio a ele, nem fiz menções veladas. Eu apenas falei sobre o poder de construir bases sólidas e sobre como a arquitetura, assim como a vida, exige coragem para demolir o que está condenado para dar lugar ao novo. Depois do evento, fomos comemorar em um restaurante privativo no deserto, sob uma tenda de luxo rodeada por tochas. Estávamos eu, Zain e uma nova rede de apoio que eu construí. Pessoas que me valorizavam não pelo que eu podia dar financeiramente, mas pela clareza do meu pensamento e pela lealdade do meu caráter. Entre elas estava Kyle, um engenheiro calculista dinamarquês que, nos últimos meses, tinha se tornado uma presença constante e gentil nos meus dias.
Kael se aproximou de mim com uma taça de suco de romã espumante. Um brinde à mulher que não tem medo das alturas, ele disse, seus olhos claros refletindo a luz das chamas. E um brinde a quem sabe que a altura só é segura quando o alicerce é real, respondi, brindando com ele. Havia algo novo crescendo entre nós. Não era a urgência desesperada que eu sentia com o Murilo, mas uma construção lenta, respeitosa e, sim, extremamente séria. Kael conhecia minha história. Ele não via a minha força como uma ameaça ao seu ego, mas como um ativo a ser celebrado. Com ele, eu não precisava pedir por casamento ou por planos de futuro. Os planos eram feitos em conjunto, como as vigas de um prédio que se apoiam mutuamente para alcançar o céu. Enquanto olhava para as estrelas do deserto, percebi que a minha vingança estava completa. E ela não tinha o rosto do Murilo em desespero. Ela tinha o meu rosto em paz. Eu saí de casa naquela noite em Curitiba com um bilhete de 4 palavras e uma mala cheia de dor. Hoje, eu tinha o mundo aos meus pés e uma alma que não precisava mais de validação externa. O pânico dele foi o catalisador, mas a minha vontade foi o motor. O Murilo gritou que não éramos sérios, e o universo concordou com ele. Realmente não éramos. Eu era séria demais para a mediocridade dele, e ele era pequeno demais para a imensidão que eu estava destinada a construir. A história que começou com um grito em uma mesa de jantar no Batel terminou com o silêncio majestoso do deserto, onde o único som que importa é o batimento compassado de um coração que aprendeu a se amar primeiro. Eu não era mais a namorada de alguém. Eu era Elara Bittencourt, a arquiteta do meu próprio destino. E este, sem dúvida, era o projeto mais ambicioso e bem-sucedido da minha vida. A vida seguiu seu curso. Murilo tornou-se uma sombra do que foi, uma lição viva de que o descaso tem preço. E eu segui construindo, porque, para quem tem o aço na alma e o horizonte nos olhos, o céu não é o limite, é apenas o começo da próxima obra.